Salve família, eu sou o Júnior e hoje eu venho falar um pouco aí sobre os tipos de testes. Você que está entrando na área de qualidade de software, está querendo migrar para a área de qualidade, você já deve ter ouvido falar sobre teste funcional, não funcional, usabilidade, teste de caixa preta. E aí você fica se perguntando, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir aplicar isso? Será que isso é importante para quem está na área de qualidade? Então hoje eu vou te explicar o que é cada tipo de teste e como você faz para aplicar eles no seu dia a dia. Aproveita para curtir, se inscrever no canal. Vamos lá que hoje você vai entender o que é tipo de teste. Para iniciar nossa conversa ali sobre os tipos de testes, eu vou apresentar o site da Atlassian, que é um site que fala mais sobre testes de software, que fala mais sobre ali os diferentes tipos de testes, e através deles eu vou conseguir apresentar para vocês como que funcionam os testes de software, e aí eu vou mostrar ali os nomes usados, né? A Atlassian é uma empresa muito idônea sobre esse tipo de assunto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o conteúdo no completo. Aqui eu vou explicar cada tipo de teste, se eles são um teste funcional, se eles não são um teste funcional, o que é um teste funcional. O teste funcional é aquilo que testa os requisitos do software. Então, quando o nosso cliente pede um software, ou quando a gente pensa em desenvolver algum sistema, a gente tem requisitos, o que aquele sistema vai fazer. E os testes funcionais, ele vai testar os requisitos. Teste não funcional, ele não testa requisitos, mas ele vai testar desempenho, ele vai testar a segurança, escalabilidade. Então ele vai testar outras questões tão importantes quanto, porém eles não são funcionais. Testes funcionais vai testar tudo aquilo que é requisito técnico, que é aquilo que faz parte do uso do meu usuário, né? O que o meu usuário vai fazer, se aquilo está de acordo com o que o meu usuário vai fazer. Então vamos dar uma entendida melhor aí em cada tipo de teste. Nós temos aqui mostrando para vocês os testes funcionais. E aí, o que seria testes funcionais? O que seria teste de unidade? O que seria cada tipo de teste? Os testes funcionais, ele vai incluir diversos tipos de teste. Ele vai incluir o teste de unidade, ele vai incluir os testes de integração, ele vai incluir os testes de end-to-end. Então, tudo isso faz parte da nossa camada de teste. Todos eles representam algo. Então ali a gente tem os diferentes tipos de teste, né? Falando sobre isso. Então a gente tem o teste de unidade, de integração. Aí eles estão colocando o teste funcional numa camada separada, mas que os testes de unidade e teste de integração, se eles vão validar requisitos técnicos, eles fazem parte do teste funcional. A gente tem testes de ponta a ponta. E aí sim a gente tem os testes de aceitação e teste de desempenho, que são testes diferenciados. Mas só para vocês entenderem melhor, o que é um teste de unidade? Teste de unidade, eu vou testar as funções especificamente. Normalmente é o desenvolvedor que vai realizar esse tipo de teste. Mas por que o QA tem que entender como que esse teste funciona e como que eu realizo esse teste? Porque você tem que validar. Então, normalmente, quando tiver um PR, né, que o desenvolvedor fez lá o código dele, desenvolveu aquela funcionalidade, ele vai abrir um PR para avaliação. Um QA também tem que analisar esse PR, principalmente focado nos testes unitários, para ver se a cobertura desses testes está valendo a pena, se a cobertura desse teste está de acordo com a necessidade. E aí a gente também vai avaliar se caso o teste de integração for realizado pelo desenvolvedor. A gente também tem que no PR dar uma olhada se esses testes automatizados estão ok conforme os requisitos do software. Porém, nessa área de teste de integração, muitas vezes ela já faz parte do processo do QA. Porque aí o QA pode fazer isso tanto de forma automatizada, usando ferramentas de automação, ou ele pode usar ferramentas como Postman, SoapUI, entre outras, para validar as integrações. Né? E o que seriam as integrações? Uma comunicação do front-end com a nossa API. Então a gente vai validar se aquela API está trazendo os dados necessários. A gente vai validar se o banco de dados retorna uma informação quando a gente pede, se uma query está funcionando corretamente. Então esses são os testes de integrações, quando a gente valida a comunicação entre áreas do nosso sistema. E aí os testes funcionais, eles incluem tudo isso, porque eles nada mais, nada menos do que são testes que validam o funcionamento do sistema. Os testes funcionais, ele é uma junção de vários outros tipos de teste. Aqui também está falando sobre teste de ponta a ponta. O que seria isso? No nosso mundo de qualidade, a gente usa muito o termo de teste end-to-end. Então, o teste de ponta a ponta, que está falando aqui no texto, mas o teste end-to-end, ele nada mais é do que a gente validar um funcionamento do sistema. Validar se uma função do sistema está correta. Ah, uma tela de login. Ah, se eu colocar o usuário e senha correta, ele vai entrar na tela de apresentação do sistema. Se eu colocar o usuário e a senha incorreta, ele vai me trazer a mensagem de forma esperada, como eu estou pedindo. Então, isso
é o teste de ponta a ponta, é o teste end-to-end. Então, esses 3 pontos que eu passei até aqui, eles fazem parte do teste funcional. Eles são testes funcionais, que validam requisitos do sistema. Se os requisitos do sistema estão funcionando corretamente. Mas a gente também tem teste não funcional, que seria os testes de aceitação, teste de usabilidade, teste de desempenho. O teste de aceitação, ele é um teste separado. Ele é um teste não funcional, porque ele não faz parte dos requisitos. Mas ele valida se o usuário está aceitando, se está funcionando conforme. A gente usa muito o termo de testes betas, quando você vê a versão beta. A versão beta é um teste de aceitação, porque ele valida se o que eu estou querendo entregar vai ser bem aceito pelo meu público, ou se é um sistema que eu estou desenvolvendo para um cliente específico, se aquele cliente aceita, se ele acha que aquilo que eu estou entregando está de acordo com a necessidade dele. E aí eu vou apresentar um pouco para vocês aqui o teste funcional, mostrar para vocês verem como que eu faço um teste funcional na prática, como que eu valido um teste funcional na prática. Então eu vou ter aqui meu username, meu password. Então eu venho aqui e coloco, meu username é student e o meu password é esse password 123. Eu colocando aqui um submit, eu espero, né, que ele entre na tela de logado com sucesso. É isso que eu espero do software. Então essa é uma entrega real, essa é uma entrega verdadeira. Eu estou validando algo. E para validar aí os testes funcionais, para mostrar a vocês na prática como que funciona um teste funcional, eu vou fazer um teste end-to-end de login em um site chamado projecttestautomation.com e aí /projecttestlogin. Ele é uma função específica de teste de login. Aqui a gente consegue validar se um teste de login está funcionando corretamente. Então é só uma página de login, onde eu vou colocar ali meu usuário e senha e vou validar se está funcionando corretamente. Então aqui eu vou fazer um caso de teste de login, um caso de teste com o login correto, para vocês entenderem o que é o teste end-to-end. Então na prática, esse é um teste funcional. Teste funcional, eu valido algo se está funcionando conforme a minha necessidade. Agora vamos criar o primeiro teste aí para validar se está funcionando conforme a necessidade. Então aqui, conforme as credenciais, a gente vai falar student e a senha é password 123. E aí a gente vai clicar aqui em submit e vai validar se isso vai chegar na tela de login. Ok, ó, foi logado com sucesso. Então eu fiz um teste de validação do login. Quando eu faço o login, ele vai para a tela de logado com sucesso. Ele está fazendo essa migração. Então isso é um teste. Então esse é um teste funcional. Eu estou validando um requisito. Um requisito que, quando eu logue no sistema, ele caia na tela de logado com sucesso. Então, outro requisito, outro teste que eu posso fazer é colocar o usuário certo e colocar aqui senha incorreta. E eu espero que ele me traga uma mensagem de senha incorreta. Então, aqui está falando, ó, seu password está inválido. Uma coisa muito interessante aqui no site que a gente tá falando são que ele traz para gente alguns casos de teste. Ele mostra para gente aqui, se vocês derem uma olhada, ele tem aqui alguns casos de teste que você pode fazer. Então, assim, para você treinar, você vai falar, eu vou abrir a página, eu vou digitar o usuário student, eu vou digitar a senha password 123 e eu vou clicar em submit e vou verificar se eu fui para o URL projecttest.com login successful. Eu vou validar também, vou verificar se na nova página contém o texto, espero que contenha o texto, é, parabéns, né? Você está logado com sucesso. E verificar também se existe o botão de logout. Ele pergunta, tem dois casos negativos, né? Se eu colocar o usuário errado, ele tem que aparecer, seu usuário está inválido. Se eu colocar a senha errada, ele tem que falar, sua senha está incorreta. Então você tem ferramentas, ele já te traz, esse site é interessante por causa disso, ele te traz algumas casos de teste padrões. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Vim aqui, colocar usuário e senha, um caso de teste que não está sendo falado pelo. Mas é um requisito também do sistema. Se eu vinha colocar usuário e senha corretos e entrou nessa tela um caso de teste que eu não tenho aqui, mas que é muito válido, eu vou clicar no botão logout. Eu preciso que volte para a tela de login, né? Eu não posso cair nessa tela se eu clicar no botão de logout. Cliquei no botão de logout, ele volta para a tela de login. E aí a gente pode criar cenários de teste diversos. Eu posso criar um cenário de teste onde eu tente ir direto para essa tela. Será que é possível?
Ah, eu vou tentar vir aqui e clicar direto, ó, ele vai direto para essa tela. Se fosse na vida real, a gente já poderia falar, ah, não, ó, a gente tá com problema no sistema, que ele deveria falar que eu não loguei, né? Que ele deveria ir automaticamente para a tela de login, falando que eu não fiz o login, né? Que eu não tô logado. Então, mas são coisas que não é para isso, esse site não é para isso, mas em alguns casos a gente teria esse ponto também. Então, é uma realidade que você, como QA, tem que avaliar diversas questões, você tem que ir pensando e criando aí cenários de teste. E os testes funcionais é isso, os requisitos do sistema. Voltando aqui para o site da Atlasia, a gente vai falar um pouco sobre os testes não funcionais. Quais testes não funcionais eu tenho aqui no site explicando um pouco? Teste de desempenho, teste de aceitação, teste de fumaça, que seria smoke test, e ele também pode ser conhecido como teste de regressão em muitos casos. E o teste de aceitação nada mais é do que as versões betas. Muitas vezes a gente vê aí a Apple lançando um sistema e nesse sistema ele está falando ali sobre essa é a versão beta, só algumas pessoas baixam, porque aquela versão ela não é a final, ela é uma versão para aceitação, para entender. Ele serve para duas coisas, além da aceitação, para ver se aquilo que eu estou entregando é exatamente o que você quer, ele também serve para testar os bugs e pessoas fora do meu ambiente controlado testem bugs. Só que teste beta, ele é muito usado por softwares muito grandes e por públicos controlados. Diferente ali do que a Apple faz, do que a Google faz em alguns casos, a gente trabalha ainda com clientes controlados, quando a gente trabalha com beta no dia a dia das empresas, que não são esses softwares mais tradicionais, mas que são softwares específicos, né? São softwares especialistas para algumas áreas. Teste de desempenho, ele nada mais do que vai validar se um sistema aguenta o que ele necessita aguentar. Então a gente vai fazer teste para ver se porque muitos testes a gente faz somente nós. Então o teste de desempenho ele vai validar se o sistema continua funcionando da mesma forma com 100 conexões, com 1000 conexões. Então a gente vai validar se ele não vai ficar lento quando ele entrar no nosso ambiente de produção, né? Quando muita gente estiver usando, quando aquele sistema estiver sendo usado em grande escala, ele tenha grandes problemas. Fora esse, o de desempenho, a gente também tem um teste muito usado que é o teste de usabilidade, que os usuários eles vão validar é, a usabilidade do sistema e não só os usuários. A gente fala os QAs vão testar a usabilidade do sistema, validar se o botão tá de uma forma legal, se o botão tá da cor conforme eu acho necessário, é, se aquele botão tá no centro da tela, se aquele botão ele é fácil do usuário clicar, se ele tá bem perceptível. Smoke test a gente chama muito, ele é muito usado nos nossos testes regressivos, tá? Para que ele funciona e como que a gente trabalha com teste regressivo? Tudo aquilo que eu testei o login aqui, foi uma funcionalidade nova, né? Como eu mostrei, a gente testou o login. Então eu coloco isso na minha regressão. Então toda vez que sair qualquer outra funcionalidade, eu vou testar esse login de novo, porque eu não quero que isso falhe nunca. E normalmente eu coloco isso numa automação de testes. Então tudo aquilo que já está no sistema lançado e funcional, ele volta para o nosso. A gente mantém ele regressivo para sempre testar, sempre validar se aquela funcionalidade continua funcionando. Se eu não tive nenhum problema no meio do caminho. Então aqui a gente tem aí os testes exploratórios, que seria o último teste que eu vou falar hoje, que seria o teste baseado na exploração do sistema. Então aí eu não tenho um caso de teste e eu não tenho um roteiro. Eu vou testar o sistema exploratoriamente. Eu vou pensar como usuário e vou clicando em vários pontos do sistema, validando vários pontos do sistema e validando se aquilo pode dar um erro aleatório. E aí sim, o teste exploratório ele é muito usado depois de muitos tempos de sistema já em produção para validar se não passou nenhum bug despercebido, se não passou nenhum problema despercebido. E aí a gente não deixou passar algo que a gente não validou, que a gente não verificou corretamente. E aí, aproveitando nessa observação que o site da Atlassian coloca, eu aproveitaria esse momento para estudar muito sobre testes regressivos, sobre teste de aceitação e todos os tipos de teste funcional. Essa é a base, eu acho que ela é uma tríade para a área de qualidade. Então, se você tiver muito bem definido o que são esses três testes, esses três tipos de teste, eu acho que você já começa a criar uma estrutura para manter. Porque depois os testes não funcionais, como desempenho, segurança, você se torna muito especialista, você começa a melhorar ali a sua gama
de conhecimento e de entendimento, mas eu acho que para iniciar você precisa conhecer sobre teste funcional, sobre teste de usabilidade, é muito interessante, aceitação e teste regressivo. Acho que você estudar mais sobre isso, entender um pouco melhor como que funciona. Eu já te trouxe aqui o conceito, a estrutura, agora eu acho que é estudar e se aprofundar sobre o assunto. Eu vou trazer como escreve caso de teste ainda aqui nos próximos vídeos. Vou trazer o que é o ciclo de vida do bug. Eu acho que isso é muito importante para estruturar aí o conhecimento de um QA que está iniciando, ou de um QA que já tem um tempo de área, mas não tem um conceito, né? O QA que trabalha ali todo dia, está ali fazendo testes, mas não tem o conceito. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Tem uma trilha de qualidade agora que eu estou criando. E aí você vai poder ter aí mais base de conceito estrutural. E eu vou colocar também a mão na prática, como hoje, mostrando alguns assuntos interessantes. Se tiver algum assunto que você queira abordar e acha que é legal para a gente colocar, coloca nos comentários que a gente tenta abordar com vocês.